Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, depende de qual horário você está vendo esse vídeo. Mas eu sou Pedro Dionísio de Souza, sou estudante de Engenharia Aeroespacial na UNB, no campus do Gama. Esse semestre, 2024.1, eu estou cursando a disciplina de transferência de calor. Esse aqui é um vídeo de resolução de exercícios para questões de transferência de calor por convecção. E, bom, vamos lá. Vamos para frente e passar esses exercícios rapidinho para a gente não perder muito tempo, nem meu nem seu, e enfim, conseguir entender certinho. Primeiro, são 3 exercícios para cada dia. Os exercícios que eu escolhi para serem resolvidos foram o 743, 761, o 764, o 1154, 855, 1115, 1160, 11125 e o 1193. Está separado em bloquinhos, os 3 primeiros são para o primeiro dia. Mas bom, vamos sem perder mais tempo, que eu vou explicar a solução vou ler o enunciado e explicar a resolução. Deixa eu só dar um zoom aqui para facilitar a leitura. Bom, 7h43. O ar a 1 atmosfera e 20 graus Celsius está escoando sobre a superfície superior de uma placa plana fina de meio metro de comprimento. A velocidade do escoamento do ar é 50. Isso daqui tem uma errata no livro. O texto aqui indica 10 metros por segundo, porque aqui está sem unidade e esse valor de velocidade não faz sentido para o problema que a gente está resolvendo. E a superfície da placa é mantida a uma temperatura constante de 180 graus Celsius. Determine o coeficiente médio de transferência de calor por convecção. Bom, isso daqui é razoavelmente simples. Nosso procedimento é achar o número de Reynolds, dividindo em tabelas e fazendo algumas continhas pequenas para as condições de escoamento. A partir disso, achar o número de Nusselt e depois achar o coeficiente de convecção. Enfim, foi exatamente o que eu fiz aqui. Aqui estão os dados da questão. A partir da tabela, a gente consegue achar os dados para o ar escoando nas condições de 1 atm a 20 graus Celsius. A gente tem essa densidade, viscosidade cinemática, calor específico a pressão constante, condutividade térmica. Aqui eu reforço a errata de que a velocidade não é 50, ela é 10 metros por segundo. A partir dessas informações a gente consegue calcular o número de Reynolds, que é a velocidade do escoamento que foi dada, 10 metros por segundo. Densidade, viscosidade, que a gente encontrou na tabela, e o comprimento que foi dado. A gente multiplica, divide tudo certinho e a gente acha que o número de Reynolds é acima de 332 mil, né, considerado turbulento. Então, por isso a gente vai precisar usar uma equação de número de Nusselt para escoamento sobre placa fina com escoamento turbulento. Também, o número de Prandtl ele pode ser calculado como viscosidade vezes o calor específico, a pressão constante, dividido pela difusividade térmica? Não, pela condutividade térmica, perdão. E, enfim, essas são as continhas, apenas substituindo os valores a gente acha o Prandtl de 0,692. Com essa equação aqui, que foi a obtida no livro do Sengel, para o número de Nusselt nessas condições do problema, né, de placa fina e turbulenta, a gente substitui os valores do número de Reynolds e de Prandtl aqui e acha o número de Nusselt igual a 338,639. Mas também o número de Nusselt é H vezes um comprimento característico dividido por K. E rearranjando, a gente acha que o H é K vezes Nusselt dividido por L, que nesse caso é o comprimento característico. A gente acha que o coeficiente de transferência de calor por convecção é 17,74 watt por metro quadrado Kelvin. Simples assim, nada muito complicado, bem processual. A única parte difícil, entre aspas, é escolher a equação correta ou mais adequada. Bom, agora para o 7.61. Um longo fio de alumínio de 3 mm de diâmetro é extrudido a uma temperatura de 280 graus Celsius. O fio é submetido a um escoamento cruzado de ar a 20 graus Celsius com velocidade de 6 metros por segundo. Determine a taxa de transferência de calor a partir do fio para o ar por metro de comprimento, quando é inicialmente exposto ao ar. Enfim, esse é um problema instantâneo, não é um problema transiente, né? Ele é só no início. E, enfim, ele também quer a taxa de transferência de calor a partir do fio, né? Não o coeficiente de transferência de calor, mas a própria taxa. Aqui tem o esquemático desse problema. Bom, aqui a gente tem esses dados
do enunciado, né? Diâmetro, temperatura da superfície, temperatura do escoamento, velocidade do escoamento. Com as duas temperaturas, como a gente precisa olhar dados na tabela, a gente pega uma temperatura média, simplesmente soma e divide por 2, dá 150. Com isso aqui a gente acha o número pela tabela A45, a gente acha o 45 não, perdão, A15. A gente acha o número de Prandtl igual a 0,7 aproximadamente, condutividade térmica de 0,03, viscosidade dinâmica de 2,86 vezes 10 a menos 5 metro quadrado por segundo. Eu esqueci de colocar as unidades aqui, perdão. Né, a condutividade está em watt por metro Kelvin. A partir desses valores que a gente obteve, né, de viscosidade, a velocidade que foi dada e o diâmetro que foi dado, que é o próprio comprimento característico, a gente consegue achar o número de Reynolds, que é 627, é um número de Reynolds bem baixo, então a gente pode considerar certamente que o escoamento é laminar ainda. E, bom, utilizando essas condições de escoamento laminar para o escoamento dentro de um tubo, né, dentro de um tubo não, perdão, por fora de um cilindro, a gente consegue usar essa equação aqui do número de Prandtl, um pouco grandinha, mas foram feitas várias correções e, enfim, é só substituir o número de Reynolds aqui, de Prandtl aqui, nos lugares devidos, e a gente substitui os valores e acha que o número de Nusselt é 12,6528. E a partir da mesma forma, H, comprimento característico sobre K, a gente acha que a transferência, o coeficiente de transferência de calor por convecção é 145,19 Watt por metro quadrado Kelvin. Com isso daqui, a gente usa simplesmente a fórmula de taxa de transferência de calor, né, que é H vezes área vezes a variação de temperatura. A variação de temperatura foi dada, 280 menos 20. O H a gente acabou de achar. E a área é simplesmente circunferência circunferência do círculo, do cilindro, vezes uma unidade de comprimento, né? Então é diâmetro vezes 1 metro vezes π. E o H está aqui, a diferença de temperatura está aqui, e a gente acha que a transferência de calor em taxa, né, é de 355,78 watts. Simples assim. Próximo. 7.64. Os componentes de um sistema eletrônico estão localizados em um duto horizontal de 1,5 metros de comprimento, com seção transversal de 20 cm por 20 cm, é uma seção quadrada. Os componentes dentro do duto não podem entrar em contato direto com o ar de resfriamento e, portanto, são resfriados pelo ar a 30 graus Celsius, que escoa sobre o duto com velocidade de 200 metros por minuto. Se a temperatura da superfície do duto não exceder 65 graus Celsius, determine a potência total dos dispositivos eletrônicos que podem ser montados no duto. Enfim, essa tem uma contextualização bem grande, mas isso aqui não é nada muito complicado, é basicamente a mesma coisa que a gente fez anteriormente, né? Calcular o número de Reynolds, o número de Nusselt, achar o coeficiente de transferência de calor e achar a transferência em si. Bom, aqui a gente tem, considerando uma atmosfera, né, que não fala nada sobre, mas é comum que componentes eletrônicos operem nessa pressão. A gente consegue fazer uma média das temperaturas novamente, porque a gente precisa pegar uma única temperatura para conferir os valores na tabela. A gente acha uma média de 47,5 graus Celsius. Esse valor preciso não está na tabela 15, mas é possível interpolar e obter esses valores para condutividade, viscosidade dinâmica e... Me perdoem, eu acho que esse Ni, que é a viscosidade cinemática, e o Mi, que eu usei anteriormente, é a dinâmica. Mas enfim, os dois representam viscosidade e não serão confundidos. E o número de Prandtl é esse daqui, 0,7235. Né? Com os valores de Ni, velocidade do escoamento, que foi dado, convertido para metros por segundo, né? Simplesmente dividir por 60. E com o comprimento característico do tubo, que é a própria lateral, né, o próprio comprimento do quadrado, a gente acha que o número de Reynolds é 3,758 vezes 10 a quarta. Isso também caracteriza escoamento turbulento porque está acima de 10.000. Com isso a gente acha a equação para o número de Nusselt, substitui os valores de Reynolds e Prandtl novamente, mesmo processo. Acho o número de Nusselt igual a 112,2
Da outra forma de descobrir o número de Nusselt, a gente isola o coeficiente de convecção e encontra que ele é 15,24 watts por metro quadrado grau Celsius ou Kelvin, né? Enfim, por fim, novamente, a gente aplica a mesma equação, Q igual a H a delta T. O H a gente tem, o A ele pede por unidade de comprimento. Por unidade de comprimento? Não, perdão, aqui ele dá o comprimento, né? 1,5 metros. Então são 4 lados vezes 2 decímetros vezes 1,5 metros. Essa é a área pela qual é transferido o calor. Menos a diferença de temperatura, como ele pede a diferença para que a temperatura não exceda 65 graus Celsius, a gente usa isso como temperatura máxima, subtrai dos 30, que é a temperatura do escoamento, né? Isso não tem o esquemático aqui, mas enfim, 30 que é a temperatura do escoamento, e subtrai, multiplica tudo e a gente acha que essa potência, né, essa taxa de transferência de calor é de 640 watts. Agora passando para o dia 2, exercício 1154. Esse está meio ruim de ler, mas espero que dê para entender. O óleo de motor, que tem coeficiente de transferência, que tem calor específico, a pressão constante de 2100 joule por quilograma Kelvin, deve ser aquecido a 20 graus Celsius, de 20 graus Celsius para 60, a uma taxa de 0,3 kg por segundo, em um tubo de cobre. Perdão, aqui onde estou gravando está um pouquinho tarde. Mas enfim, uma taxa de 0,3 kg por segundo em um tubo de cobre de parede fina com diâmetro de... Perdão. Eu acho que está faltando isso aqui, mas é só conferir no livro. Já falo dos dados da questão. Pela condensação externa de vapor de temperatura 130 graus Celsius com esse calor específico latente. Para um coeficiente global de transferência de calor de 650 watts metro quadrado Kelvin, determine a taxa de transferência de calor de comprimento do tubo necessário para alcançá-lo. Bom, agora a gente vai fugir um pouco da estratégia do número de Nusselt, que a gente estava utilizando antes, porque aqui ele já dá o coeficiente global de transferência de calor por convecção, né? Mas enfim, pelas condições do problema e pelos dados, a gente obtém essas informações aqui: temperatura de entrada, de saída, calor específico, vazão máxima, coeficiente global, temperatura do vapor, o diâmetro de 2 centímetros, né, que não deu para ler direito aqui, 2 centímetros, calor específico latente também, temperatura do vapor, enfim. A gente tem a fórmula geral para transferência de calor, né, para taxa de transferência de calor, que é vazão máxima vezes coeficiente, vazão mássica vezes calor específico com pressão constante vezes variação de temperatura. A variação de temperatura a gente tem, o CP também, o M ponto também, substitui tudo, a gente acha que Q ponto é 25,2 kW. A área também é simples de calcular, como se trata de um duto, né, simplesmente um cilindro, então πd vezes o comprimento. E a gente consegue usar isso para calcular o Q pelo seu outro caminho, né, a partir do coeficiente global de convecção. Mas antes a gente precisa calcular qual que é a temperatura média logarítmica, que ela é dada pela diferença de temperatura de entrada menos a diferença de temperatura de saída. Tudo isso dividido pelo logaritmo neperiano da razão entre essas duas diferenças de temperatura. A gente obtém que esse valor aqui, simplesmente substituindo os valores dados pelo problema, é 88,5 graus Celsius. Substituindo isso na equação de cima, a gente tem essa daqui. De novo um bocejo, me perdoem. Enfim, vamos lá. Igualando essa expressão a essa daqui obtida anteriormente, a gente consegue isolar o comprimento, né, que está em função, a gente isola a área que está em função do comprimento e consegue isolar o comprimento. A gente substitui os valores que a gente já obteve, de Q ponto, que a gente achou aqui, 25,2 kW, o que ele deu, 650, π, que é a própria constante π, diâmetro de 2 cm e diferença de temperatura logarítmica que a gente acabou de achar. Substituindo os valores, a gente acha que o comprimento deve ser de 6,97 metros. Bom, 8,55 agora.
Em uma fábrica de produtos cosméticos, glicerina está sendo aquecida e do escoamento através de um tubo de diâmetro de 35 mm e 10 mm de comprimento, 10 metros de comprimento. Com vazão máxima de meio quilograma por segundo, o fluxo de glicerina entra no tubo a 30 graus Celsius. A superfície do tubo é mantida a uma temperatura constante de 150 graus Celsius. Um tubo isotérmico. Determina a temperatura média de saída e a taxa total de transferência de calor do tubo. Avalia as propriedades para a glicerina a 35 graus Celsius. Bom, aqui ele pede para a gente usar essa temperatura para avaliar as propriedades da glicerina, porque uma temperatura média entre 30 e 150 ela é boa para outros fluidos, como água, como óleo, às vezes, como a glicerina ela é um pouco complicada nesse sentido, então ele indica que é para a gente usar 35 graus Celsius como temperatura de referência para a obtenção dos dados em tabela. Né? E bom, é assim que a gente fez pela tabela A13, a gente obtém os valores de CP, viscosidade, K e Prandtl, com a vazão máxima, a viscosidade, o comprimento característico, que é o próprio diâmetro do tubo, e a área, né, que é πd quadrado sobre 2, a gente acha que o número de Reynolds é 41.843. Isso também é muito pequeno, laminar. Né? Como ele é laminar, a gente precisa identificar qual é o tempo necessário, o tempo não, né, a distância necessária para que o fluxo se desenvolva, o escoamento se desenvolva termicamente e hidrodinamicamente. Né? O comprimento hidrodinâmico é esse daqui, 0.05 Reynolds vezes o comprimento característico, que dá basicamente 7 centímetros, o que é muito menor que 10 metros. Então está tudo jóia, o escoamento se desenvolve hidrodinamicamente muito bem, mas o comprimento de desenvolvimento térmico, a gente pega o hidrodinâmico e multiplica pelo número de Prandtl e a gente vê que isso dá realmente bem maior que 10 metros, 275 metros, completamente maior do que 10 metros. Então, esse escoamento, mais uma vez, perdoe, esse escoamento, ele está desenvolvido hidrodinamicamente, mas ainda não desenvolveu-se termicamente, justamente porque escoamentos laminares não facilitam muito a transferência de calor. Enfim, para essas condições de escoamento dentro de um tubo, com escoamento laminar dentro de um tubo com comprimento de desenvolvimento térmico muito grande, a gente pode usar essa equação aqui para a obtenção do número de Nusselt, simplesmente substituir os valores e pronto. A gente acha o número de Nusselt de 10.7082. Faz a mesma coisa que a gente fez nos problemas anteriores, isola o H para essa outra fórmula do número de Nusselt e obtém que o H, o coeficiente de transferência de calor por convecção, é 87,5 watt por metro quadrado Kelvin. A partir disso a gente consegue usar, né, essa é a primeira pergunta, né? Foi isso que pediram primeiro. Não, perdão. Pede primeiro a temperatura, depois a taxa de transferência. Enfim, de todo jeito a gente teria que achar o H. Para achar a temperatura média de saída, a gente tem que usar essa expressão aqui, que é em função da temperatura de superfície e da temperatura de entrada, ambas dadas, para um tubo isotérmico, né? E, enfim, em função da área, do H, que a gente acabou de achar, do M ponto que é dado e do CP que a gente achou na tabela. Substituindo os valores, a gente acha que essa temperatura de saída é 38. Temperatura média de saída, né? É 38,929 e isso é bem próximo de 35 graus Celsius. Então indica que o modelo de usar 35 graus Celsius como temperatura de referência é válido. Enfim, achamos a primeira informação que era o pedido. Para a segunda, a gente simplesmente usa a fórmula geral, que é igual a MCP delta T, né, em forma de taxa. O CP foi dado, o delta T a gente acabou de conseguir, porque a gente tem a temperatura de entrada e acabou de obter a temperatura de saída. O M ponto é dado, então simplesmente substituindo os valores a gente acha que a transferência de calor por convecção é de 11,108 kW. 11,108 kW. Bom, agora para o 11:15 eu não tenho certeza se isso aqui já é no terceiro dia. Não, ainda não. É no segundo ainda, né? O terceiro dia aqui embaixo, beleza.
para o 11.15. Um trocador de calor de tubo duplo construído com o tubo interno de cobre, com essa condutividade térmica de diâmetro interno esse, diâmetro externo esse, e tubo externo com 3 cm de diâmetro. O coeficiente de transferência de calor por convecção, relatado como 800 é sobre a superfície interna e como 240 sobre a superfície externa. 800 para interna, 240 para externa. Para o fator de incrustação RFI bem pequeno do lado do tubo e o outro bem pequeno do lado do casco, determine a resistência térmica do trocador de calor e os coeficientes globais interno e externo. Bom, isso aqui não é muito complicado, é basicamente uma análise de analogia de circuito térmico. A gente tem uma associação que é do centro do tubo para a parte mais externa do casco, né? A gente tem convecção até o tubo, condução, resistência de contato, outra resistência de contato, né? Perdão, troquei a ordem. É convecção a partir do centro, resistência de contato pela incrustação, depois condução, depois mais uma resistência por incrustação, depois outra de convecção. E bom, a gente usa as fórmulas da prova passada, né, que a gente já sabe para resistência térmica, lembrando que a condutividade para cilindros é diferente, e ele pede para unidade de metro, né, unidade de comprimento. Então isso daqui é por unidade de comprimento. Substituindo os valores, a gente acha esses valores bem pequenininhos para cada uma das resistências, e somando tudo a gente acha que a resistência térmica é de 0.133316 Kelvin por watt. Mas esse valor de resistência térmica, ele é o inverso do produto da área pelo coeficiente de convecção global, né? Seja para a área interna ou para a área externa. Como ele deu o diâmetro interno e o diâmetro externo, a gente calcula a área a partir desses diâmetros em metros quadrados e a gente simplesmente passa multiplicando isso, faz manipulação algébrica para achar que o coeficiente global de transferência de calor por convecção interno é 198,965 Wm²Kelvin e o coeficiente global externo é de 149,125. Agora passando para o terceiro dia, já estamos quase perto do final, né? Já passou 2 terços, dá uma pausinha para respirar, mas enfim. 11,60. Um trocador de calor de casco e tubo com 2 passes no casco e 8 passes no tubo é utilizado para aquecer o álcool etílico com esse calor específico nos tubos de 25 graus Celsius para 70 graus Celsius a uma taxa de 2,1 kg por segundo. O aquecimento deve ser feito com água, que tem esse calor específico, e que entra do lado do casco a 95 graus Celsius e o deixa a 45. Então o álcool está esquentando, a água está esfriando. Considerando que o coeficiente global de transferência de calor, né, U, é... Perdoa de novo. Ai, não gosto de interromper a narração. Mas enfim, considerando que o coeficiente global de transferência de calor é de 950 watts por metro quadrado Kelvin, determina a superfície de transferência de calor com o trocador de calor. A única fórmula que a gente sabe que tem transferência que pede área, né? Ou do próprio coeficiente global, mas a gente não tem nenhuma informação para achar a resistência térmica direito. Então a gente, a princípio, vai usar o outro caminho, né, de achar qual que é a transferência de calor e a partir dela calcular a área. Enfim, esse é o esquemático. 8 passes de tubo e 2 passes de casco. Aqui eles só mostram 4 passes de tubo, mas a gente considera 8, né, por simplicidade isso aqui. E, enfim, agora para as contas. O CP do óleo. Do óleo? Sim. Do etanol, perdão. Do álcool etílico. O CP é esse daqui. O coeficiente global de transferência de calor é esse aqui. A vazão máxima é essa. Tudo dado. A gente pode usar as fórmulas geral de MCP ΔT para esse caso também, porque é tudo dado, a gente tem as diferenças de temperatura todas. E aplicando especificamente para o óleo, para o álcool etílico, a gente acha que a transferência de calor é de 252,3 kW. 252,3.
Mas a gente precisa saber qual que é o fator de correção para ser aplicado nesse daqui e a gente comparar e obter o valor da área, né? Então, a partir desses gráficos que tem essa forma assim, a gente sabe que o valor de P é explicitado por essa expressão. Esses valores de T1 e T2 são todos dados no gráfico. A gente substitui os valores, acha o P 0,64, o R 1,11. Aqui a gente tem uma curva dessa para cada R. Tem uma para 1,5 e uma para 1. Então, aproximando para uma curva intermediária aqui em 1,11, com o valor de P igual a 0,64, a gente consegue inferir o valor de fator de correção de 0,82. A gente também precisa fazer o cálculo da temperatura média logarítmica, né, que é simplesmente a diferença de temperatura 1 menos a diferença de temperatura 2, dividido pelo log da razão entre essas diferenças de temperatura, e acha que ΔTLM é 22,4 graus Celsius. Outra fórmula para taxa de transferência de calor é UAS F ΔTLM. U foi dado, AS é o que a gente quer, F a gente acabou de descobrir, ΔTLM também, e o que a gente obteve no item anterior. Então a gente substitui os valores e encontra que a área necessária, né, a área pela qual ocorre a transferência de calor, é de 14,46 metros quadrados. Agora para o 100.125, perdão, 11.125. O condensador de ar-condicionado de uma sala é projetado para rejeitar calor a uma taxa de 22500 kJ por hora. Isso dá quanto? 6,25 kW, né, convertendo de horas para segundos, com refrigerante com 34A. Quando o refrigerante é condensado, uma temperatura de 40 graus Celsius, o ar que tem esse calor específico escoa sobre uma serpentina aletada do condensador e entra a 25 e sai a 32 graus Celsius. Se o coeficiente global é 150, determine a área de transferência de calor. É basicamente o mesmo processo que a gente teve no anterior, mas nesse caso ele já nos deu a taxa, a gente não precisa calculá-la. E em vez de ser, né, casco e tubo com vários passes, é um fluxo cruzado, né, um fluido com escoamento cruzado. Bom, o Q ponto foi dado, as temperaturas foram dadas, o CP do ar, temperatura de entrada do ar, temperatura de saída do ar e U é tudo dado. A gente fez a conversão aqui. Pelo gráfico lá, a gente faz novamente as mesmas contas para R e para P, com as temperaturas que foram dadas. Né? O refrigerante entra e sai a 40 graus Celsius e o ar entra a 25 e sai a 32. A gente acha os valores de R e de P que geram fator de correção igual a 1. Para o cálculo da variação de temperatura média logarítmica, a gente, de novo, mesma fórmula que eu acabei de explicar no item anterior, no problema anterior, substitui os valores e acha que essa diferença de temperatura é 11,13. Com essas informações todas, a gente consegue calcular a taxa de transferência de calor com a outra fórmula e igualar com a que foi dada. Né? Então, esse valor é o que foi dado, coeficiente de transferência de calor 150, coeficiente global, né? 150. A área que a gente quer descobrir, fator a gente descobriu que é 1 pelos gráficos, e ΔTLM a gente acabou de calcular também. Substituindo tudo, a gente acha que a área de seção transversal não, perdão, a área pela qual acontece a transferência de calor é de 3,74 metros quadrados. E, bom, finalmente, para a nossa última questão, 11,93, para passar um pouquinho de meia hora o vídeo, perdão. Vou tentar ser mais sucinto da próxima vez. E de preferência gravar sem sono. Mas enfim, vamos lá, último problema. 11,93. Um trocador de calor de escoamento cruzado ar-água de efetividade 0,7 é utilizado para aquecer a água com esse calor específico, utilizando o ar com esse outro calor específico. A água entra no trocador a 20 graus Celsius com uma taxa de 8,7 kg por segundo, enquanto o ar entra a 100 a uma taxa de 9 kg por segundo. Considerando o coeficiente global de transferência de calor baseado no lado da água 255 watt por metro quadrado Kelvin, determinar a superfície de transferência de calor do lado da água. Né? Ele deu pelo lado da água, então faz sentido pedir
a área de contato com a água. Enfim, considere ambos os fluidos sem mistura. Importante. Enfim, aqui novamente uma coletânea dos dados, a efetividade é 0,7, os CPs estão aqui, as temperaturas de entrada e o coeficiente total, coeficiente global, perdão. O produto de vazão máxima e calor específico nos dá a capacidade térmica. Então, para o ar, a gente acha 9,09 kW por Kelvin e para a água a gente acha 36,36 kW/Kelvin. Então a gente aí consegue fazer a razão entre as capacidades, né? A razão de capacidades, esse Czinho, esse mínimo sobre o C máximo, que é 0,25. Né? O C mínimo sendo o C da água, capacidade da água. Bom, a gente tem a expressão e o gráfico, uma tabela que relaciona a razão de capacidades e a efetividade para calcular o NTU, que a gente acha que é 1,4. A gente obtém esse valor a partir da tabela. Como o NT1 também é U vezes área sobre C mínimo, a gente substitui o valor do U e do C mínimo que a gente acabou de encontrar também e acha que a área é de 49,905 metros quadrados. Enfim, é isso. Foi esse o vídeo. Espero que tenha dado para entender, apesar da correria. Estou correndo contra o tempo, tem outras coisas para serem feitas aí pra frente. Mas, enfim, é isso. Espero que tenha sido compreensível. Que Deus abençoe vocês, tenham um ótimo trabalho, um ótimo resto de dia. E é isso. Até mais.